Nesse vídeo eu vou relatar como foi que eu criei o hábito de ler. Como é que eu saí de uma pessoa que não gostava de ler, que lia resumo de paradidático no colégio, para uma pessoa que lê todos os dias, sem falta. Vou te explicar sobre minha mudança nesse vídeo. Fica comigo. Como eu já falei na introdução do vídeo, eu sou uma pessoa que não tinha o hábito de ler. Muito pelo contrário, eu não gostava. Vocês podem ver aqui atrás que tem alguns livros já que eu li. Antigamente isso era totalmente vazio, não tinha nenhum livro, né? Eu não gostava, eu lia resumo de paradidático, era algo que eu tinha até repulsa, vamos dizer. E tudo começou, acho que mais ou menos há uns 3, 4 anos atrás, que eu comecei a ver conteúdos de desenvolvimento pessoal. E eu percebi que as pessoas mais bem-sucedidas, de forma geral, tanto bem-sucedidas como também pessoas mais inteligentes, intelectuais, pessoas que eu admirava, elas tinham o hábito da leitura. Eu consegui entender que, se eu não criasse o hábito de ler, eu não conseguiria chegar no nível que eu queria, né? Ser uma pessoa mais inteligente, ser uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa que tinha um conhecimento amplo sobre várias coisas. E aí, então, eu comecei a tentar ler. Sendo que, como a maioria, eu acredito, as primeiras tentativas elas deram errado. Eu tentava ler e eu já começava a dormir, né? Lia 2, 3 páginas, ficava entediado, aí começava a mexer no celular. E dentre outras coisas que, enfim, acabou que não deu certo. Mas teve um dia que eu estava na casa de um amigo meu e eu vi alguns livros que acho que a mãe dele tinha lido, ele também, que estavam em cima da mesa. Aí eu me lembrei, poxa, eu estava tentando me comprometer a ler e eu não consegui. Aí eu lembrei de tudo que eu tinha pensado antes sobre a questão do desenvolvimento pessoal, da leitura. Inclusive, eu tinha visto alguns benefícios da leitura, né, fora o conhecimento. Eu vi que realmente era um hábito que fazia muito bem. E aí eu me questionei, poxa, vou tentar voltar a ler. Eu vou tentar recomeçar do zero, né, ler pelo menos uma página por dia. Enfim, cheguei e pedi um dos livros emprestados para esse meu amigo. E esse livro, ele era esse daqui, O Poder do Hábito. Seja coincidência ou não, esse livro ele foi um divisor de águas para mim. Quando eu peguei ele emprestado, eu tentava ler e mesmo assim eu não conseguia. Lia uma página, lia 2 páginas, lia 3 páginas, mas eu não conseguia engatar o hábito de ler todo dia. Eu lia uma vez sim, outra vez não, passava uma semana, não lia. Aí eu percebi que desse jeito não ia dar certo. Porque se eu lia só de vez em quando, eu ia demorar, sei lá, 5 meses para terminar um livro. E principalmente esse livro que ele não é tão pequeno assim. Só que eu comecei a realmente me comprometer. Eu viajei e nessa viagem não tinha muitas coisas para fazer. Eu acabava que quando chegava no final do dia, eu tomava um tempinho para ficar lendo. De pouco em pouco, eu percebi que eu fui progredindo. E aí chegou um determinado momento que eu já estava perto de terminar esse livro. Foi talvez uma coincidência, mas foi algo muito positivo eu ter lido esse livro, porque ele fala justamente sobre a criação de hábitos. E eu que estava querendo criar esse hábito de ler, caiu como uma luva, né? Porque eu comecei a entender o porquê eu não estava conseguindo criar o hábito. Eu via que meu ambiente não me proporcionava isso, eu via que eu não tinha uma constância diária, que é um dos pontos mais importantes. Eu vi que eu facilmente perdia a paciência, eu não continuava, era uma semana sim, outra semana não. Eu comecei a tentar levar isso a sério. Eu cheguei pra mim e falei, eu vou ler todos os dias, mesmo que seja só uma página. E aí eu comecei. Fui lendo, comprei novos livros. Um dos livros que eu comprei foi O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Na verdade não comprei, eu peguei ele emprestado. E aí eu comecei a ler. Enfim, eu meio que estava iniciando esse hábito, mas ainda tive muitas dificuldades. Como eu falei, eu tive os mesmos problemas que eu tive anteriormente. Eu não conseguia, eu dormia, eu ficava lendo uma semana sim, outra semana não, até que eu comecei a levar realmente a sério. E aí foi dando certo. Mas eu não vou negar pra vocês que teve momentos que eu parava de ler, não lia mais, acabava ficando sem vontade. Foi normal durante a minha jornada, vamos dizer. Não foi tipo, pô, de um dia pro outro já comecei a ler todos os dias. Não, não foi assim. Uma virada de chave pra mim foi a pandemia. Porque a pandemia eu trabalhava, mas muitas vezes não tinha coisas pra fazer de noite. Eu não saía, né? A gente estava em casa, não tinha coisas pra eu conseguir me distrair. Então eu aproveitei esse período para começar a ler vários livros de uma vez. E aí foi. Tinha dia que eu lia, sei lá, 150 páginas de uma vez, porque eu não tinha, como eu falei, não tinha nada para fazer. Começava, lia, e aí eu fui pegando gosto pela leitura. Mas talvez o ponto-chave para eu criar o hábito, além da constância, obviamente,
foi o fato de eu achar livros que me interessassem. Eu comecei a pesquisar livros que eu via que, poxa, me chamava a atenção e eu começava a ler e ficava interessado. Isso era talvez um dos principais motores para eu conseguir criar o hábito da leitura. Porque quando eu lia livros que eu não estava muito afim, né, eu não vou negar que esse O Poder do Hábito aqui eu não tinha a menor vontade de ler sobre hábitos, nem sabia a importância deles. Fui entender depois que eu terminei o livro. Mas quando eu comecei a comprar livros mais interessantes, né, em geral de desenvolvimento pessoal, porque era a minha leitura principal, eu comecei a criar gosto. E aí já não tinha mais aquela dificuldade de me forçar a ler todos os dias. Eu sentia uma certa vontade de terminar aquele livro. E aí eu fui criando o hábito. Mas claro, o hábito ele foi construído, como eu falei, pela constância e também por achar livros que faziam sentido para mim. Eu estava na época trabalhando em uma empresa, eu comecei a ler livros sobre gestão, sobre empreendedorismo, e aí como fazia até sentido para a minha vida, eu me interessava mais ainda. Eu também gostava de ler livros sobre psicologia, né, sobre alguns autores como Carl Jung, que é um psicanalista. Isso me interessava e isso me motivava a querer ler mais. Então o ponto da virada, além da constância, como eu já falei, foi justamente achar livros que me interessassem e também fizessem sentido para o contexto que eu estava vivendo naquele momento. E eu não vou negar que ler O Poder do Hábito no começo também foi essencial, porque entender onde eu estava falhando para criar esse hábito foi um divisor de águas também. Então, por uma coincidência, claro que você não precisa obrigatoriamente ler O Poder do Hábito para criar esse hábito de leitura, mas eu também indico para vocês. Outro livro também que é relacionado a hábitos que eu li foi esse daqui, Hábitos Atômicos, que inclusive eu acho melhor do que O Poder do Hábito, para ser bem sincero. Recomendo que todos leiam também. E aí pronto, eu já tinha um hábito criado e esse livro só foi meio que fortalecer mais ainda. Mas também eu não vou negar para vocês que mesmo com o hábito criado, tem dias que eu não tô muito afim, que eu não leio e tá tudo bem, certo? Quando você cria já o comportamento de ter vontade de ler, ver livros que fazem sentido, e claro, isso sai da esfera de desenvolvimento pessoal, tá galera? Pode ser literatura, pode ser romance, leitura de forma geral, você tem que achar um livro que você se identifique, seja qual for o tema. Esse é um dos segredos principais para você conseguir criar o hábito da leitura. E você pode estar meio assim, ah, mas eu nunca achei um livro que me interessasse. É porque você nunca pesquisou o suficiente. Eu te falo isso com a maior certeza do mundo, porque como eu falei no começo do vídeo, eu não tinha o menor interesse de ler, eu nem gostava, né? Então, essas foram as viradas de chave para que eu começasse a criar o hábito da leitura. Mas lembrando, a constância é essencial. Você não precisa ler 10 páginas no dia. Você só precisa apenas ler, até esse comportamento se transformar automático. A gente não sabe se vão ser 21 dias que você vai criar o hábito, se vão ser 30, 10, não tem como saber. Mas você tem que continuar com a constância, mesmo que você pare um dia, não leia, beleza, mas já volta no outro dia. E achar um livro que faça sentido, porque assim fica muito mais fácil. E vai chegar em um momento que você vai ler apenas por gosto, porque você tá entretido, você gosta da história, quer saber o final, e aí o resto já fica num modo automático. E também para contextualizar vocês de como eu estou atualmente, hoje em dia eu leio 10 páginas de manhã de um livro técnico, seja desenvolvimento pessoal, algum livro que faça sentido para mim, até porque eu sou empreendedor e eu tenho que estar sempre me atualizando sobre gestão, sobre empreendedorismo, ferramentas para utilizar na minha operação. Então eu leio de manhã 10 páginas de algum livro técnico e de noite agora eu falei até recentemente em um vídeo, eu comecei a botar o hábito de ler outros livros, como narrativas, literatura. Eu tô lendo Crime e Castigo do Dostoiévski agora. Eu não acho que você deva ler só livros de desenvolvimento pessoal, acho que você tem que se aprofundar em literatura e também em outros tipos de livros clássicos, porque todos os dois se complementam, certo? Então tá sendo bem legal agora, eu tô gostando bastante de como tá meu hábito, e eu recomendo todos vocês que também comecem a fazer esse tipo de leitura, tanto técnica como também uma literatura mais clássica. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse pequeno relato de como eu comecei a ler. Espero também que possa te ajudar a entender melhor como funciona essa criação de hábito. E eu recomendo a todos que comecem a ler o quanto antes, porque é realmente uma virada de chave. E quando você começa a pegar gosto, você não consegue largar o hábito mais de jeito nenhum. Se tiver gostado do conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e comenta também sua opinião a respeito do que eu falei nesse vídeo.